Olá, pessoal, tudo bem? Retomando então aqui o nosso curso, nós estamos estudando as limitações no contrato de compra e venda. E nesse vídeo, nós vamos estudar uma outra limitação, tá, dentro do contrato de compra e venda, que é exatamente o ponto referente à venda de bens sob administração, tá? Então, apenas recapitulando, nós já vimos duas limitações do contrato de compra e venda, né? A gente já estudou a venda de ascendente para descendente e a venda entre cônjuges. Nós vimos que, no primeiro caso, na venda de ascendente para descendente, essa venda ela é possível desde que aquele que vai vender o bem consiga obter a autorização do seu cônjuge, bem como dos demais descendentes, tá? Se ele não fizer isso, se ele não tiver essa autorização, nós teremos aí uma nulidade no contrato de compra e venda. E no vídeo anterior a este, né, nós estudamos a venda entre cônjuges. Vimos que esse tipo de venda é possível, desde que seja compatível com o regime de bens adotado, tá? Então, claro que eu não vou poder vender bens que já integram aquela massa patrimonial comum do casal, tá bom? Então, essas duas primeiras limitações, elas foram estudadas e nós conseguimos perceber que o código, ele até permite venda entre cônjuges, venda de ascendente para descendente, mas aqui é um pouquinho diferente. Aqui, o código vai proibir que o contrato de compra e venda seja celebrado entre determinadas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando o nosso compartilhamento, ó, venda de bens sob administração. É o artigo 497 do Código. A gente já vai fazer a leitura desse dispositivo, mas antes disso, olha só. O artigo 497 traz algumas restrições ao contrato de compra e venda que estão relacionadas à liberdade de contratar. Então, isso aqui é muito importante. Nós vamos ter limitações trazidas pela lei referentes à liberdade de contratar. Por quê? Porque a lei vai proibir que o contrato de compra e venda seja celebrado entre determinadas pessoas. Então, o artigo 497, ele vai dizer mais ou menos assim, ó, essas pessoas aqui, elas não podem celebrar contrato de compra e venda entre elas, ok? Você já vai entender porque nós vamos fazer a leitura do dispositivo. E olha só que coisa importante. Se eu desrespeitar essa regra do artigo 497, nós vamos ter uma nulidade absoluta do contrato. Então perceba que aqui é bem grave, né, a nulidade. Estamos falando de nulidade absoluta. Então o 497 fala, essas pessoas não podem celebrar compra e venda entre elas. Se fizerem, o contrato será nulo, nulidade absoluta, tá? Vamos lá para a gente entender esse dispositivo. Olha lá. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, inciso 1, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Então, aqui no inciso 1, a gente já tem um grupo de pessoas que não pode celebrar compra e venda entre elas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um curador, tá? Imagine que eu fui nomeado curador de uma determinada pessoa, tá? Fui nomeado curador de um incapaz. Você sabe que o curador, ele é responsável por gerir, por cuidar, por administrar o patrimônio do seu curatelado. Então, o curatelado, ele não tem condições, pelo menos sozinho, de gerir o seu próprio
patrimônio, então é nomeado um curador que vai cuidar do patrimônio dele. Então, um curador, por exemplo, ele não pode comprar bens que sejam do seu curatelado. Percebeu? Então, é um exemplo de proibição do inciso 1. Um curador não pode comprar bens do seu curatelado, porque estes bens, eles estão sob a sua administração, sob a sua guarda. Percebeu? Então, repare que a ideia do inciso 1 é o quê? Proteger o patrimônio daquelas pessoas que não têm condições de administrá-lo. Então, no exemplo que eu dei para vocês do curador, o curador ele tem que zelar pelo patrimônio, tem que zelar pelos interesses do seu curatelado. Já que esse curatelado, por algum motivo, ele não tem condições de sozinho gerir o seu patrimônio. Então, a lei entende que é perigoso que as pessoas que administram os bens de outras pessoas utilizem essa posição, se valham dessa posição para obter vantagens indevidas, né? Então, a lei aqui fala, é melhor não permitir esse tipo de compra e venda, tá? Porque pode ser que, em algum caso, uma dessas pessoas utilize essa posição para obter vantagens indevidas, né? Então, eu, por exemplo, se eu sou curador de uma pessoa, eu posso me valer da minha condição de curador para tentar obter aí uma compra e venda, realizar uma compra e venda de um bem do meu curatelado por um valor abaixo do mercado, por exemplo, enfim. Então, a lei não quer isso. Agora, ao menos em tese, né, uma vez terminada a representação, terminada essa administração, o contrato poderia ser celebrado de forma válida. Tá? Então, esse impedimento, digamos assim, do inciso 1, ele poderia vir a desaparecer se a representação ou a administração lá dos bens vier a terminar. Aí, tudo bem, eu posso ter o contrato de compra e venda celebrado de forma válida. Tá bom? Inciso 2. Não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta. Aqui a gente já tem uma outra preocupação da lei, uma preocupação mais voltada para a administração pública, porque ele está falando aqui de servidores públicos, né? Ele ainda fala servidores públicos em geral. Então, aqui o Código Civil, ele está tendo uma preocupação com a administração pública. Então, um servidor público não pode comprar bens da pessoa jurídica a que ele serve. Ou então, bens que estejam sob a sua administração. Percebeu? Então, olha que interessante, hein? Não podem ser comprados ainda que em asta pública. Olha o caput do dispositivo. Olha o caput. E ele já começa dando alerta, né? Sob pena de nulidade. Então, aqui ele mesmo fala, né? Sob pena de nulidade absoluta. Tá? Então, aqui no inciso 2, nós temos uma proteção da moralidade pública, né? Olha só que interessante, pessoal. O Código Civil, apesar de ser uma lei eminentemente de direito privado, né, ele se preocupa com a moralidade pública, ele protege a moralidade pública, né? Então, olha só a gente fazendo uma rápida incursão no direito administrativo. Né? A gente sabe que existem várias leis aqui no Brasil que buscam proteger a moralidade pública. E o Código Civil pode ser apontado como uma delas também, né? Então, aqui nós temos, pessoal, o dever que os administradores públicos têm de zelar, de cuidar dos bens que foram confiados à sua guarda, né? Porque esses
administradores aqui, eles são os gestores da coisa pública. Então, o Código Civil se preocupa também com a gestão da coisa pública. Percebeu? O inciso 3, ele tem uma pegada parecida com o inciso 2. Só que o inciso 3, ele já está mais direcionado para o poder judiciário. Olha só, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Então, aqui, pessoal, nós temos uma preocupação do Código bem parecida com o inciso 2. Só que aqui o foco é mais o Poder Judiciário. Então, por exemplo, aqui o Código Civil, ele não quer que, vamos imaginar, um juiz possa comprar um bem que ele mesmo mandou a leilão. Percebeu? Então imagina num determinado processo, imagina que nós estamos aí, sei lá, na fase de execução. Estamos lá na fase de execução, aí o devedor ele não tem dinheiro, né, para pagar, o juiz determina a penhora de um imóvel, por exemplo. Então o juiz foi lá e determinou a penhora do imóvel. Beleza. Determinou a penhora, o imóvel foi a leilão, foi a asta pública. O Código Civil não quer que esse juiz compre esse imóvel. Percebeu? Então, aqui, nós estamos trabalhando com a ideia, o Código Civil se alinha à ideia de que a atividade jurisdicional, ou seja, de que a jurisdição, ela deve ser imparcial. Percebeu? A jurisdição deve ser imparcial. Protege-se a dignidade da magistratura e da justiça. Então, aqui, no exemplo que eu dei do juiz, por exemplo, que determinou a penhora de um imóvel, mandou esse imóvel a leilão, o juiz ele não vai poder comprar esse bem em asta pública. Então, isso impede que esse juiz ele possa ter algum interesse na causa. Porque o juiz ele deve ser imparcial, como nós sabemos. E dizer que o juiz tem que ser imparcial significa dizer que o juiz ele não pode ter interesse no resultado do processo. Ele não pode pender para nenhum dos lados, nem para o lado do autor, nem para o lado do réu. Então ele tem que ser imparcial. Para o juiz só interessa o resultado justo. Se é o réu que vai ganhar, o autor, não importa. Para o juiz não importa. Então, alinhado com essa ideia de imparcialidade, é que o inciso 3 prevê essa vedação. E olha só que interessante, eu até trouxe aqui nesse ponto um pequeno aprofundamento referente até um julgado do STJ, né? O STJ, ele entende que esse impedimento que nós estamos estudando, né, o impedimento de arrematar, ele diz respeito apenas ao serventuário que esteja diretamente vinculado ao juízo que realizar o leilão. Então, a ideia é evitar que o serventuário, por sua condição, tire proveito indevido da asta pública que esteja sob sua autoridade ou fiscalização. Então, olha só que interessante, o STJ fala, olha, aqui o serventuário que está cuidando daquela asta pública, né, que está fiscalizando aquela asta pública, eu não quero que ele utilize essa sua condição de serventuário para tirar algum tipo de proveito indevido. Percebeu? Até eu trouxe aqui o julgado, caso você queira dar uma pesquisada, mas o STJ ainda segue dizendo o seguinte, olha que importante, não é a qualificação funcional ou o cargo que ocupa que impede
o sujeito de adquirir bens em asta pública. Então, olha só que importante essa continuação do julgado do STJ. Ele fala, ó, não é a qualificação funcional, não é o cargo em si que impede a pessoa de adquirir um bem em asta pública. Não é isso. Então, eu não posso sair por aí dizendo, por exemplo, que juízes não podem adquirir bens em asta pública. Não é verdade. Não é porque ele é juiz que isso impede que ele adquira bens em asta pública. Não. O STJ fala, o que impede a aquisição em asta pública é a possibilidade de influência que a função lhe propicia no processo de expropriação do bem. Ou seja, na fase de execução, né, no processo de execução. Então, o que o código proíbe é que aquele serventuário, aquele auxiliar da justiça, utilize da sua função, do seu cargo, da sua qualificação profissional, para tentar manipular a asta pública, obter algum benefício indevido. Percebeu? Por isso que, repito, ele fala, ó, o impedimento diz respeito ao serventuário diretamente vinculado ao juízo que realizar o leilão. Percebeu? Então aqui é como se o STJ ele estivesse dando uma limitada no alcance do dispositivo, para dizer exatamente isso, ó. Não é a questão da qualificação funcional, não é o cargo, e sim a possibilidade do sujeito influenciar na expropriação do bem, influenciar na asta pública. Ok? Até nesse mesmo sentido, num caso concreto que o STJ julgou, ele disse que não tinha problema de um oficial de justiça aposentado arrematar o bem. Olha só que interessante, o oficial de justiça, ele queria arrematar o bem e ele estava aposentado. Aí começaram, né, aquela, não, mas o artigo 497 do Código Civil proíbe, não sei o quê, papapá, papapá. Só que o oficial de justiça estava aposentado. Quando o STJ analisou o caso, ele disse, gente, não tem problema nenhum. Não tem problema. Porque a partir do momento que o oficial de justiça está aposentado, essa situação rompe o vínculo dele com o serviço público. Então, quando ele se aposenta, ele perde a qualidade de serventuário, a qualidade de auxiliar da justiça. Então, é como se esse impedimento aqui que nós estamos estudando, ele desaparecesse. Porque o sujeito está aposentado, então, em tese, ele não tem mais como usar de nenhuma função, até porque ele não tem mais, né, para manipular ou para obter alguma vantagem indevida da asta pública. Percebeu? Só um detalhe, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai comentar o artigo 498 do Código, mas eu já te adianto que esse artigo 498, ele se relaciona ao inciso 3 do artigo 497 que nós acabamos de estudar, tá? Eu só vou fazer uma pequena, eu vou terminar o 497 e aí na sequência eu explico rapidinho o 498, tá? Mas eu só mostro esse ganchinho que existe. O artigo 498, ele vai trazer uma exceção ao inciso 3 do artigo 497, tá? Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Para fechar os incisos, o 4 fala, não podem ser comprados pelos leiloeiros e seus prepostos os bens de cuja venda estejam encarregados, ok? Dispositivo também bem tranquilo, mais uma vez a lei está preocupada em proteger a moralidade, né? Porque esses sujeitos aqui, do inciso 4, eles podem ser considerados, sim, funcionários públicos. Claro, funcionários públicos em sentido amplo, mas ainda assim podem ser considerados funcionários públicos. Então, se eles pudessem adquirir esses bens, o interesse público estaria em risco. Percebeu? Então, aqui, ó, os leiloeiros e os seus prepostos, eles também não podem adquirir, não podem comprar
os bens de cuja venda estejam encarregados. Por quê? Porque eles são administradores também, administradores temporários, mas, enfim, posso considerá-los como funcionários públicos em sentido amplo. Então, para proteger o interesse público, novamente a lei veda essa compra e venda. Tá bom? Pois bem, como nós vimos, esses 4 incisos, eles trazem proibições, situações em que o contrato de compra e venda não pode ser celebrado entre determinadas pessoas. O parágrafo único do artigo 497 ainda diz que essas proibições se estendem à cessão de crédito. Então, o 497, parágrafo único, fala, ó, essas proibições aqui dos incisos que nós acabamos de estudar, eu também aplico essas proibições para a cessão de crédito. Tudo bem? Isso porque, pessoal, a cessão de crédito, ela é muito parecida com uma compra e venda. Claro que são institutos que não se confundem, tá? Mas são institutos próximos, são institutos semelhantes, tá? A cessão de crédito muito se assemelha a uma compra e venda. Também há um interesse de lucro. Percebeu? Na cessão de crédito, é como se o cessionário comprasse o crédito do cedente. Então, o legislador achou por bem estender essas proibições para a cessão de crédito, em virtude dessa semelhança que ela guarda com o contrato de compra e venda. Percebeu? Agora, faço uma ressalva de que existe uma forte corrente doutrinária, encabeçada pelo professor Álvaro Vilaça Azevedo, no sentido de que essa norma do parágrafo único do artigo 497 só seria aplicável às cessões de crédito onerosas, tá? Então, é uma ponderação do professor Álvaro Vilaça. Claro que o dispositivo legal em si não faz essa distinção, não faz essa ressalva, tá? Ele fala cessão de crédito apenas. Mas, interpretando o dispositivo, o professor Álvaro Vilaça fala, ó, na verdade, essa norma aqui do parágrafo único, ela só valeria para exceções de crédito onerosas, tá bom? É uma posição forte na doutrina, então eu achei melhor trazer aí para vocês. Todavia, muito cuidado, principalmente com provas objetivas, onde você está sendo cobrado da literalidade da lei, a lei não fala cessão de crédito onerosa, tá? Isso aqui é posicionamento da doutrina. Muito bem, para a gente terminar esse vídeo e terminar a venda de bens sob administração, o artigo 498, que eu disse que comentaríamos, vem agora. Ele fala, a proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente, ou seja, do 497, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre coherdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Então, o que o 498 faz? Excepciona o 497, inciso 3. É como se o 498 dissesse assim, nesses casos aqui, aquelas pessoas do inciso 3 vão poder celebrar compra e venda. Tudo bem? É como se o 498 estivesse dizendo isso. Nesses casos aqui, aquelas pessoas elencadas no inciso 3 do 497 podem celebrar compra e venda. Eu trouxe uma explicação do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, dizendo que as exceções previstas no artigo 498 apresentam situações em que não há interesse pessoal incompatível com a atividade pública. Em outras palavras, o artigo 498, por trazer essas exceções, essas hipóteses excepcionais, ele visualiza que não tem risco ao interesse público, à moralidade, né? Não há incompatibilidade com a atividade pública.
Então não tem risco. Por isso que, aqui nessas hipóteses do 498, a compra e venda pode ser celebrada entre essas pessoas. Porque não há nenhum tipo de incompatibilidade entre interesse pessoal e atividade pública. O primeiro caso, que se refere à compra e venda ou cessão entre coerdeiros, né? Não há lide, não há briga. Então, a venda ou cessão é realizada com os outros herdeiros. Não seria justo privar os referidos servidores públicos de buscarem tutelar, ou seja, proteger os próprios interesses. Percebeu? Então, aqui, primeiro caso, né? Compra e venda ou cessão entre coerdeiros. Não há lide, não há briga. Então, aqui, a venda ou cessão é realizada com os outros herdeiros. Então, não é justo privar os servidores públicos ali elencados, né, no inciso 3, de buscar os próprios interesses. Outra hipótese é o pagamento de dívida, em que as pessoas arroladas no inciso 3 figurem como credoras. Percebeu? E nessa qualidade poderão eventualmente adjudicar, ou seja, pegar para si, bens do devedor em asta pública. Tá? Então é outra situação, outra exceção que o artigo 498 traz. Então aqui, pagamento de dívida, onde aquelas pessoas elencadas no inciso 3 são credoras. São credoras, figuram como credoras. E nessa qualidade de credoras, elas podem eventualmente adjudicar bens do devedor em asta pública. Ok? No último caso, a lei se refere à possibilidade de se buscar a garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Então, aqui, busca-se apenas assegurar a proteção de bens já pertencentes àquelas pessoas. Tá bom? Como eu disse, não há risco à moralidade, ao interesse público, nesses casos do 498. O doutrinador encerra dizendo que, em nenhum dos casos, há contradição entre a atividade pública e a defesa dos interesses dos particulares. Então, aqui, o professor Marco Aurélio arremata, né, concluindo que, nesses casos do 498, não há contradição, não há colidência entre a atividade pública e a defesa dos interesses particulares. Tudo bem? Meus amigos, com isso, fechamos a venda de bens sob administração. Mais uma limitação existente dentro do contrato de compra e venda, onde, nesses casos que nós estudamos, o código proíbe que determinadas pessoas celebrem a compra e venda entre si. Tá bom? Vamos parando o nosso compartilhamento e no próximo vídeo a gente dá sequência ao nosso estudo. Forte abraço e até lá!